tirar o não, não estou acostumada a falar em microfone, tá? Então, já peço pedido. A gente começa bem. O primeiro pedido é paciência, tem que estar acostumado com o microfone, certo? E o segundo pedido, que acontece em casos de espíritos grandes, pequenos, médios, é que os espíritos, eles estão aqui, a gente sabe, né? Mas eles não necessariamente precisam das nossas cadeiras primeiras. Né? Eles se acomodam bem. Né? Esse espaço é estendido para acolhê-los, né? Então, eu queria pedir aos corajosos que pudessem chegar mais pertinho de mim, sejam caridosos, não me deixem tão sozinhos aqui no palco. Eu venho, não é um palco, mas é um público. Obrigada. Eu sou de uma cidade espírita. Vou tirar o microfone. Eu sou de uma cidade espírita, né? Então, eu estou acostumada a falar pertinho, a estar junto, a dar um abraço. É realmente um desafio para mim falar com uma certa distância. Eu entendo perfeitamente. A gente está numa casa grande, né? Tenho o privilégio de acolher o número maior de encarnados, mas tem a distância. Né, para que todo mundo veja, escute. Né? Queria olhar no olho de cada um, queria ouvir a resposta de cada um, né? Mas a gente vai ter que se adaptar. É a primeira vez que eu estou aqui. Sabia que era uma casa grande, mas a gente, só depois que a gente visualiza, né, a gente de fato dimensiona. Mas queria que vocês se sentissem próximos, né? Como a Renata falou, qualquer palestra ela começa com conteúdo, mas isso é muito bom. Tá? Eu queria que a gente sentisse coisas durante os nossos 50 minutos. Tá bom? Muitas coisas. Algumas vezes incômodo, algumas vezes dúvidas, algumas vezes conforto. Mas é preciso sair de qualquer palestra espírita sentindo algo, ainda que seja não concordo. Não gostei, porque isso é sinal de que a gente participa. Sair sem sentir absolutamente nada pode ser sinal de que a gente não esteve presente. Tá bom? Então eu espero que vocês sintam um pouquinho de tudo, inclusive em conta. Tá bom? Vamos lá, eu vou pegar minha cola, que eu não sou boa. Né? Só um minutinho. Nossa apresentação é só para roteiro, tá? Quem precisa ficar pegado aqui, tá bom? É só para a gente não perder a linha de raciocínio, tá? Queria começar falando, primeiro fazendo uma pergunta. Pode ser com as mãos. Quem está chegando agora para cá? O que é agora? Menos de 6 meses. Levanta a mão para mim. Tá. Na casa e no espiritismo. Quem está chegando há pouco tempo no espiritismo? Menos de um ano. Menos de um ano. Mais de 5 anos no movimento espírita ou conhecendo o espiritismo. Tá? A maioria de nós. Então, o pessoal que está chegando agora na casa e no espiritismo. Não saia com dúvidas. Se durante a linha de raciocínio não der para esclarecer, no final, procure Márcio e Renata, que eles são capazes de tirar as dúvidas. A gente está à disposição, é sério isso, né? Dúvida é bom para a gente ficar pensando, mas é importante também, pelo menos, perguntar, embora sem resposta. Tá bom? Combinado isso? Tem esses combinados? Falando da casa, que eu sou usada, não frequento a casa, mas quero falar da casa. Porque a gente não entra na casa de ninguém sem honrar quem esteve, sem entender a história, sem reverenciar o trabalho. Né? Essa casa é a casa mais antiga dos últimos, tem praticamente a minha idade, né? Tem 46 anos, foi fundada, a obra começou em 1977. Como a gente sabe que coincidência não existe, né? Tem um grande amigo, querido amigo do movimento espírita, de juventude espírita, que é fruto da família dessa casa, que é o Arthur Lemos, né? Então, eu queria reverenciá-lo oficialmente, e acho que isso é importante, imagino que todo mundo
mais monogêmeos, José Gêmeos, né? Dona Bebe, Carneiros, que contando as suas histórias, deu um nome a essa casa, historicamente. Bom, então, é com esse lembrete que a gente pede sustentação, né? A gente lembra que uma palestra espírita ela não é feita por quem fala, ela é construída por cada um que dá aqui, né? Porque é do nosso material pensado e sentido que a espiritualidade da casa consegue socorrer as nossas dores e as dores do bem já também no plano dos desencarnados. Tá? Então, essa responsabilidade não é minha, é nossa. Sejam bem-vindos à nossa responsabilidade da noite de hoje. Bom, vou me apresentar. Sou Carol, Carolina, né? Faço parte do Movimento Espírita de Macaé. Apesar dos caminhos brancos de agora, cheguei na juventude. Cheguei em Macaé, vinda de outra cidade, cheguei lá acolhida pelo Centro Espírita Vicente de Paulo. Macaé é uma cidade privilegiada, 17 casas espíritas, movimento espírita centenário, uma cidade vizinha, a maioria, se não conhece fisicamente, sabe a história, né? E nessa trajetória estamos também fundando mais uma casa espírita na nossa cidade. Centro Espírita Luz da Esperança, porque a nossa cidade cresceu. E apesar de 17 casas, merece mais uma, que é ali no Mirante da Lagoa. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma área que não tem casa espírita. A maioria está no centro da cidade e para o outro lado da cidade, para o lado de cá. Então, é a Casa Espírita Caçula, tem 10 anos, né? E a gente está lá na luta, agora, há um ano apenas, com um espaço físico dedicado, assim como esta casa e a maioria das outras, nasceu no concurso do lar, essa instituição, né? E estamos lá caminhando. Nada disso me autoriza a falar aqui. Não é minha história, nem meu tempo, nem do Vicente de Paulo, nem do Luz da Esperança. A única coisa que me autoriza a falar aqui é a minha humanidade. É a minha necessidade de caminhar com Jesus. É isso que me autoriza, apesar da minha apresentação. Tá bom? Então, já falamos que precisamos sentir coisas, certo? E em 50 minutos, um tema amplo, que é estendamos o bem, a gente só vai semear algumas ideias. A gente não vai conseguir concluir grandes coisas, né? Eu brinco que no movimento espírita a gente tem a ousadia de comentar textos escritos por espíritos superiores. Então, estamos nessa ousadia, né? Estendamos o bem, é uma página do Emmanuel, do livro Fonte Viva, em que ele, Emmanuel, comenta Paulo. Bom, então nós estamos correndo esse risco de comentar Emmanuel que está comentando Paulo. E ainda bem que a gente está junto. Vamos lá? Vamos juntos? Então, estendamos o bem, tá? Já passei aí a nossa casa, já vi o nosso merchan, o pessoal de lá falou, tira foto de você fazendo propaganda. E aí, como eu falei com vocês, sou de juventude espírita, jovem, apesar de eu não estar mais nessa condição, faz provocações, tá bom? Para a gente entender o tema, estendamos o bem, a gente precisa pensar o que é o bem. A gente tem essa certeza, a gente sabe exatamente o que é fazer o bem. É porque para estender o bem é preciso estar fazendo. A gente só vai estender a amplitude de alguma coisa se a gente estiver fazendo alguma coisa. Então a gente precisa saber que cada um de nós, sem expor ninguém, sem dar vexame para ninguém, eu não ia querer dizer para vocês se eu estou fazendo ou não, nós vamos individualmente pensar. Tá? Eu queria muito ouvir a resposta de vocês, mas acho que a gente vai ter que ficar com as respostas íntimas. O que entendemos por bem? Eu tinha pensado só dar uma respostinha para eu falar, né? Como assim? Para eu ficar feliz. O que a gente entende por bem? O que é fazer o bem? Vão de possibilidades?
Fazer o que alguém me pede? Fazer o bem? Depende. Pode ser que dependa. Né? Prover uma necessidade material de alguém para fazer o bem? Depende também. Já estou querendo ir embora agora. Tem duas pessoas que eu não estou querendo ir embora. Sim, depende. Também depende. Porque a gente, esse depende vai dar o que falar, hein? Vamos seguir. Ouvir alguém é fazer o bem? Isso foi bom, né? Tá todo mundo ouvindo os outros aí, tá? Lá na minha casa o pessoal não está ouvindo, não, mas aqui tá, né? Então tá bom, vamos seguir. O que motiva a gente a fazer o bem? O amor, isso é profundo. O amor é uma verdade que nos motiva a fazer o bem. O que mais nos motiva? A gente pode ser sincero pra gente, não precisa nem falar pro público, mas a gente pode ser sincero. Medo de inferno. Querer ser salvo. Crescimento também. Então, a gente não é só uma coisa, né? Nosso crescimento, né? Nosso evoluir do retorno, evolução espiritual. São muitas as motivações, né? São muitas as nossas motivações. Das melhores, as não tanto, mas são muitas. A gente está aprendendo isso, né? E está tudo bem. Nós estamos aqui, tentando que ele seja somado, né? Como nos sentimos fazendo bem? Alguém já teve resposta íntima? Aquela sensação assim, de ter feito algo que para a gente parecia muito banal e que a pessoa ficou, né, ou impactada por aquela ação. Nossa, muito obrigada, muito obrigada. Assim, gente, não fiz nada de bom. Acho que já está todo mundo decidido aqui para já ter vivido algo parecido, né? E algumas vezes a gente pensa, não, eu vou fazer porque eu preciso fazer o bem. A gente precisa tomar de decisão, uma decisão consciente. Às vezes é espontânea, mas às vezes é consciente. Certo? Nada é errado. Por enquanto, ninguém entra no inferno. Quem está julgando é mais que Renato. Eles julgam. Quem vai, não vai. Eu mando todo mundo para o céu. Tá? Sejam bonzinhos. Vamos lá. Mas como é que é fazer o bem diante do cenário do mundo? E aí eu vou pedir uma responsabilidade. Nós vamos falar do cenário do mundo, que não sei se vocês sabem, mas o mundo de ouvido não é melhor. Então a gente não vai dar vazão às coisas ruins. A gente vai comentar, a gente não tem a beleza. Porque o cenário do nosso mundo hoje, muito hoje, vários focos de guerra, duas grandes guerras sendo televisionadas, né? Como é que fazer o bem diante desse desafio do cenário do mundo? Porque no mundo que eu vivo, tem algumas coisas difíceis, né? Como quer fazer o bem se a lógica do mundo é? Qual é a lógica do mundo? Se vocês discordarem, por favor, é isso aí. É só falar, isso aí eu discordo, só para a gente saber. Tá? Se a lógica do mundo diz o quê? Que a gente deve fazer tudo o que a gente quer. Ou no mundo de vocês não é assim? Meu mundo é. A lógica do mundo que eu vivo é dizer, olha, faça tudo o que você quer. Afinal de contas, a gente só vive uma vez, a gente nasce e morre, a vida é muito curta. Farinha pouca, eu tenho primeiro, né? Primeiro eu, né? Eu tinha uma chefe, né? Trabalhei com ela, a gente tinha um programa muito grave, ela falava assim, que bom que esse programa é seu, que não é meu. E ela, claro, era uma super parceira. Ela era. Mas é mais ou menos isso que o mundo diz, né? Que bom que esse programa é seu, não é meu. Eu vou colocar minha vida. Você pensa aí o que você vai fazer. No meu mundo tem sido assim. Como é
fazer o bem diante do cenário do mundo se somos livres para seguir qualquer caminho? Fica mais difícil, gente, se tiver essa lógica? A gente pode seguir qualquer caminho? Na lógica do mundo, a gente pode. Eu estou brincando isso, né? Para dizer que o mundo é igual mesmo, né? É o nosso. Ah, é o nosso. É o nosso, né? E dentro do nosso, é um desafio fazer o bem, né? Se cada um quiser seguir o seu caminho, ainda que esse caminho seja para a consciência de alguém. A gente vai chegar lá. A gente, eu brinco assim, né? Que a gente nasce e dizem os espíritos superiores que a gente faz escolhas, né? Aí a gente escolhe ser espírito. Aí os problemas que tinham um tamanho ganham outro, né? Porque a gente começa a se questionar sobre essas lógicas. A lógica do mundo, né? E a lógica que o Cristo apresenta. É claro, eu estou falando aqui de ser espírita para o nosso público, né? Não é nenhuma restrição nem mérito restrito ao espiritismo. Eu posso muito desse lugar que eu posso falar. Eu sou espírita, né? Espírita cristã. Então, eu não posso falar de outro lugar. O meu lugar de fala é para o movimento, né? Então, a gente vai se deparando aos paradigmas, né? Essa palavrinha que é bonita, mas esses são as encruzilhadas dos paradigmas, né? Como é que está o mundo sem ser do mundo, como já tinha Paulo também, né? Como é que é fazer o bem, né? Se eu tenho a liberdade total de atender a todos os meus desejos, como é que eu vou fazer o bem atendendo a absolutamente todos os meus desejos? Será que os meus desejos impactam com o mundo e o nosso mundo? É para ficar sem resposta, tá? Para a gente ficar, lembra aquela parte do sentido comum? Então, é essa hora, tá? Mas nós vamos sair desse lugar, nós já vamos caminhar. Então, para que ser bom, gente? Para que ser bom no mundo que pensa que age na farinha um pouco do pirão primeiro? Se Renata vai pensar no pirão dela, quem vai pensar no meu? Eu preciso pensar no meu. Né? Se a gente tem aqui 50 pessoas, cada um vai pensar no seu pirão, quem vai pensar no meu? Como é que vai ser feito no seu pirão? Né? Se a gente tem uma guerra por terra, né, por território, por ideais, né? Não estou minimizando um problema extremamente complexo. Né? A escola é como reforços, né? Para a gente falar. Se a gente sabe que todo mundo vai morrer e não vai ficar perto de ninguém, mas a gente não faz, né? Quer dizer, a gente anda fazendo coletivamente, só coletivamente. Ou esse coletivo está dizendo alguma coisa de nós também? Né? Então, para que isso é bom? Eu sou bom aqui, mas eu posso estar guerreando lá, pode estar na Terceira Guerra Mundial, vai acabar. Para que isso é bom? Pode ser que eu só viva 50 anos, 100 anos, também é pouco. Né? Se tem tanta ingratidão, aí é a minha brincadeira, eu não sei o mundo de vocês. Né? Mas no mundo que eu vivo tem tanta ingratidão, tem tanta maldade, tem tanta perseguição, né? Tem tanta injustiça. A gente pensava no sermão de hoje, né? Mais ou menos se você não tivesse as palavras da minha cabeça, né? Tem tanto ódio gratuito, inclusive nós, de vez em quando. Deixa alguém dar uma fechada na gente se a gente não experimenta um pouquinho da vivência do ódio gratuito. Né?
Esses são os nossos tempos, certo? E aí Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa esse pequeno grande recado que nos compromete. Cada época é marcada assim, com o número da virtude ou do vício que a tem de salvar ou de perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Lázaro, o Evangelho segundo o Espiritismo, Campeonato de São Paulo. É ali que essa história toda distribuiu bem tem a ver com a gente. O nosso vício, olha a palavra, gente, força essa palavra, né? Vício é aquilo que a gente não supera de imediato, que exige um esforço imenso, né? De atenção plena, de recurso, de ajuda, para que a gente vença essa etapa. Né? A gente até brinca assim, né? Quando é que a gente sabe que a gente superou um vício? Quando a gente tem contato com aquilo e aquilo não mais nos mobiliza. O nosso vício é a diferença moral. Né? O vício da nossa geração. A gente pode dizer assim, a Lázaro falou isso em 1800 e alguma coisa. Cara, é ultrapassado, você já não faz mais. Não sei. Não sei, estou achando que faz muito sentido nesse mundo. Ok? Relativismo moral, né? Vício da indiferença moral. Então a gente vai falar um pouquinho de relativismo moral. A gente diz isso, né? A gente vive tempos de relativismo moral. Será que a gente consegue imaginar, individualmente também, para a gente não passar vergonha? Não compartilharia isso com vocês? Que vivência eu já tive em que eu me coloquei em questão o relativismo moral, o meu relativismo moral, que eu tive dúvida se eu fazia ou não fazia aquilo que eu sei, porque se a lei de Deus está na consciência, a gente sabe, e se na lei humana a gente não pode alegar desconhecimento da lei, imagina na lei divina, que está inscrita na consciência. Se até os homens conseguem entender que não pode alegar, a gente não pode dizer, mas eu não sabia que o sinal vermelho era para parar. Eu posso até passar no sinal vermelho, mas eu não posso, em minha defesa, alegar que eu não sabia. Né? Porque eu não posso alegar desconhecimento da lei. Então, na lei divina, que está na nossa consciência, a gente também não pode alegar desconhecimento. A gente pode alegar outras coisas. A gente pode alegar pirraça, a gente pode alegar infantilidade moral, a gente pode alegar indiferença, a gente pode alegar mil coisas, desconhecimento da lei, a gente não pode alegar. Não sei se vai sair todo mundo feliz com isso. Isso eu falo para mim também. Esse argumento não vai dar para usar. Tá bom? Eu acho que a gente vai ter que achar bons advogados no último tópico, mas esse argumento. Tá bom? E aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 895, Kardec, como diz meu marido aqui, é um cara bem inteligente, ele faz perguntas muito interessantes. Até que esse Kardec é inteligente, eu também acho. Eu desconfio muitas vezes que ele é bem inteligente. Não? Ele fez essa seguinte pergunta: postos de lado todos os defeitos e todos os vícios, lembra de vício? Gente, vicia no doce e bota o doce na sua frente e fala, mas eu não vou comer. E olha que o nível de prazer do doce ele é muito pequeno, diante de tantas substâncias que a gente tem à nossa disposição. Né? Então, defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Ele pergunta, qual o sinal mais característico da imperfeição? A pergunta já dá um barulho danado, não sei na cabeça de vocês, porque assim, se não tem mais nem defeito nem vício, não tem mais imperfeição. Como assim? Qual é o sinal característico da imperfeição?
Aí a gente fica, né? O marido está aqui, eu posso falar dele. Então. Se ele não tiver nem perfeito, tem um vício, aqueles todos que eu reclamo todos os dias, como eu falo para ele que eu amo e odeio ele várias vezes no mesmo dia. Que eu falo, te amo, te odeio várias vezes no mesmo dia, por causa disso daqui. Aí as listas mentais que a gente faz, as acusações e tudo. Se tirar tudo desse, gente, vai ser longe. Vou casar com ele na próxima, de novo. Vou renovar os votos dessa, das outras todas, né? Mas Kardec ainda pergunta para os espíritos que ainda assim vai ficar um sinal característico. Porque espírito inteligente superior é um problema com as palavras, né? Eu sou um amante das palavras, eu amo as palavras. Sinal característico é aquilo que não dá para disfarçar da imperfeição. Eu não sei, gente, mas isso aí são noites sem dormir. E o pior, a resposta dos espíritos é assim, o espírito superior é assim também, eles são diretos, né? Pá! Aí eles dão aquele choque, a gente dá uma, opa, como é que foi? Qual foi o caminhão, passou? E depois eles complementam. Eu não trouxe a resposta toda, porque para todo mundo sair daqui incomodado, vai ter que ler o livro dos espíritos, tá? Vai ter que ler a resposta dos espíritos. Eu só trouxe uma parte, que é a parte que mais marca. Eles dizem o seguinte, a Kardec. Então, Kardec já faz essa pergunta, que ele já não devia ter feito, não sei o que vocês acham, mas eu acho que ele não devia ter feito. E os espíritos responderam, também não deviam ter respondido, mas eles responderam, né? Interesse pessoal. A minha vontade agora é parar aqui, olha, um prazer, beijo, tchau, até a próxima. Mas a gente vai continuar. Interesse pessoal. Livro dos Espíritos, não tirei da minha cabeça, tá? Terceira parte da perfeição oral. Ainda tem isso, ainda tem destino dos capítulos, né? Da perfeição oral. A terceira parte do Livro dos Espíritos vai falar só sobre isso. Interesse pessoal. Que história é essa, gente, de interesse pessoal? Faz sentido isso? Vou falar um tema polêmico e é aquilo. A gente não vai deixar a mente muito longe, não. Isso mexe em sentimentos, mas a intenção é o máximo sentimento ruim e bom. Né? Quando alguém desvia dinheiro de qualquer lugar que seja, ele não está pensando no mal que ele está fazendo, ele está pensando no bem que ele está fazendo. Só que bem para ele, para os dele. Mas ele tem certeza, mas eu fiz isso, vou dar um exemplo aleatório, por causa do meu neto, que teve um problema assim, assado. Eu precisava defender o meu neto. Como ia sobreviver? Estou falando neto para pegar na emoção mesmo. E ele vai jurar para ele mesmo que ele só fez isso pelo bem de alguém, de uma situação, de um coletivo, né? E a gente lembra aqui de falar, né? Ser fiel no pouco e no muito, né? Então, se eu desviei pouco, mas é para garantir o futuro das 50 gerações. Afinal de contas, a minha hereditariedade é algo muito especial nesse mundo. Eu preciso garantir, né? Eu preciso, na lógica do mundo, viver aqui agora, vai que eu vou amanhã. Então, o interesse pessoal, quando essa resposta, né? Se tirarmos defeitos e vícios, qual a característica da nossa intervenção moral, é o interesse pessoal. E achei interessantíssimo, né? A página de abertura, porque tem umas coisas assim que são, né? Que são quase combinadas previamente. Elas são combinadas previamente, né? Uma passagem que Jesus pergunta a Judas, depois de um beijo, amigo, a que vieste? A gente precisa se perguntar, quando a gente pensou lá no início, o que é fazer o bem? Como é que eu me sinto fazendo bem? O que eu acho que é fazer o bem? Eu não perguntei se eu sou inocente. É porque eu me entendo, é para a gente se comprometer mesmo. Né?
certeza que aquele projeto maravilhoso de Jesus precisava ser rápido. Então, muitas vezes a gente é movido pela intenção de fazer bem, mas no fundinho, a gente está pensando no interesse pessoal. A gente até brincou. O que a gente faz fazer o bem? Salvação, ir para o inferno. Esses são os motivos globais, né? Mas a gente precisa se perguntar o que é que me move a vir a paz espírita no nosso cenário, no nosso entorno. Eu estou vendo a casa espírita porque eu vou dizer para minha filha, tá vendo? Você tem que fazer isso. Ou quando eu pegar a página do ônibus, eu não tinha que partir para o filho. Às vezes é isso que fala. A vir a casa espírita. Né? Vir a casa espírita pensando, mas eu tenho certeza que se eu for lá toda semana, a espiritualidade vai dar para mim de um jeito melhor. Porque eu estou lá toda semana. Só que essa é a nossa lógica, baseada no interesse pessoal. É para sair daqui, então todo mundo like, pobre de mim, coitadinho de mim, vamos voltar para os tempos da gente martirizar? Não, é tomada de consciência. Não é isso? O espiritismo é a possibilidade de uma evolução mais consciente. Por que mais consciente? Porque a gente não vai botar. Se a humanidade não pode alegar desconhecimento da lei divina, a gente então é melhor manter o silêncio. Se vier uma prova, vão ficar quietos mesmo. Né? É aquilo que se fala. Alguém perguntou, as pessoas explicaram, desenharam, traduziram. Somos nós esses aí. Pediram. Quero que desenhe, não entendi. Desenha para mim? Está difícil. Me explica de novo. O pessoal está aqui pela primeira vez. Calma, respira, volte. Tá? Volta. Então, interesse pessoal. E aí, para não dizer que a gente está inventando exemplo na nossa cabeça, imagino que, como a maioria aqui já está nos pedindo pouco há mais de 5 anos, deve conhecer os livros de André Luiz, né? Psicografados por Chico. E eu peguei, vamos lá. Antes, fui eu. Interesse pessoal. Interesse pessoal é a raiz do mal. Pensa numa árvore. O que sustenta uma árvore? Ela pode ter 10 metros, 30 metros, 5 metros. O que sustenta uma árvore é a raiz. Então, a raiz do mal é o interesse pessoal. A gente precisa pensar muito nesse assunto, gente, em relação à nossa vida. Isso é um trabalho individual. Né? O meu interesse pessoal não é o interesse de ninguém. Eu é que tenho que olhar para ele. Né? É a origem de toda imperfeição, como já diz os espíritos. Né? É o critério que separa o espírito superior de um espírito inferior. Ele, o interesse pessoal, nos capacita a avaliar todas as propostas que nos chegam e todas as relações que estabelecemos. É o famoso, o que eu ganho com isso? Traduzindo. Mas se eu for amiga de fulano, o que eu ganho com isso? Mas se eu for fazendo isso aqui, o que eu ganho com isso? Nesse país, tudo que nos apresentam, propostas que nos chegam, o que essa pessoa está ganhando com isso? Porque a gente também costuma eleger salvadores na nossa vida. E aí depois a gente vai querer, mas fulano, eu acreditei que fulano que falou isso, aquilo. Mas a responsabilidade é minha de perceber o que está por trás daquela proposta. Né? Isso é um dos problemas de virar espírito. Não dá para jogar a culpa para o coleguinha. A culpa vai sempre voltar a culpa não. Responsabilidade. A responsabilidade sempre vai voltar para a gente. Né? Porque, como disse também os espíritos a Kardec, que fez essa outra brilhante pergunta, né? Por que o espiritismo naquela época, nesta época da humanidade? Por causa da nossa maturidade, o nosso amadurecimento moral. Saímos da infância espiritual. Começamos a entrar na adolescência espiritual.
Então, como é aqui, começa a adolescência, começa mais responsabilidade, né? Você pode ter liberdade, mas a responsabilidade é tal. Você pode fazer tal coisa, que a gente não faz com uma criança, né? Interesse pessoal é à medida que vamos evoluindo, os nossos sinais de orgulho, do egoísmo e da vaidade ficam sofisticados, refinados, difíceis de serem percebidos e combatidos. A gente vai ficando bom em esconder até para a gente mesmo o que nos move o interesse pessoal. Então a gente precisa, o famoso, sabe aquele, o autodescobrimento, que é importante o autodescobrimento, o autodescobrimento é para isso aí, porque a gente vai ficando bom em disfarçar. Eu consigo convencer vocês 50 minutos que eu falo doce. Pode perguntar ao meu marido aqui quando terminar. 2 minutos com eles, cada um. Vocês vão saber a verdade, a pura verdade. Né? A gente engana bem os outros, a gente mesmo. Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa boazinha, vocês não sabem quanto. Né? Sabe quando a criança bem pequena faz alguma coisa e a mãe sabe de tudo, ela tem uma bola de cristal? Aí a gente bota a criança que está achando, né? A gente sabe que a gente viveu, a gente sabe. Porque a gente já passou por aquilo, mas a criança tem certeza que a gente não adivinhou, que ela fez muito bem. É mais ou menos o que a gente faz. Né? Então, o que a gente deve entender, né, como sendo bem e mal? Agora eu vou para André Luiz, tá? Bom, se tem esse babado todo, a gente precisa estender o bem. Né? O problema, a pedra de tropeço do bem é o nosso interesse pessoal. Como é que a gente vai fazer para distinguir o bem e o mal? Porque para eu estender o bem, eu preciso saber o que é bem e o que é mal. Tá? Então, lá no diálogo do livro, acho que libertação, ação e reação. André Luiz está lá com eleição do comentou, desculpa, eu não vou lembrar o nome agora, eu acho que é Caldeirão, mas eu não tenho certeza. Eles estão lá conversando exatamente sobre isso, que Kardec perguntou aos espíritos. E André Luiz pergunta na parte prática. Eles estão lá conversando. E aí, André Luiz pergunta, mas como é que eu vou entender o que é bem e o que é mal? E Caldeirão dá uma resposta brilhante. A gente devia até tatuar, viu, gente? Fica tipo. Tá? O bem, meu amigo, é o progresso, a felicidade, a segurança, a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa história. Mas tem, agora sou eu, mas gente, tem um grupo de políticos, não sei se vocês sabem, decidindo a guerra. Como é que eu vou querer, para esse pessoal, progresso, felicidade, segurança, justiça? Se eles estão fazendo o que estão fazendo. Não é tão simples assim, né? É bem desafiador. E o mal? O que é o mal? O mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. A expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Então, gente, farinha pouco, meu pirão primeiro. Fala. Mas eu estou promovendo o progresso da minha família, de quem eu amo, eles estão sendo felizes, eu estou em busca da justiça. Se for só para eles, estamos fazendo mal. Aquilo que eu desejo para mim, eu preciso desejar para o outro. Se eu quero dignidade espiritual, emocional, material, para mim, eu preciso desejar para o outro, ainda que esse outro esteja fazendo coisas. Porque senão quem vai estar cuidando do nosso pescoço? Ok? Então,
outra dica, meia dica do aconteceu na casa espírita, né? Aí, fica a dica do ação e reação. E o bem, então? Então, vamos fechar, a gente falou muito mal, não quero que ninguém saia daqui se achando incapaz, né? A intenção não é essa. Tá? A intenção a gente é capaz de fazer o bem. Jesus tem essa certeza absoluta. Jesus tem essa certeza absoluta. Né? A gente pode levar Jesus um pouco mais de tempo, né? Mas ele tem essa certeza. Então, o que é fazer o bem, gente? Progresso, felicidade, a mesma coisa que fazer o mal. Progresso, felicidade, segurança, justiça para todos. Tá bom? Se discordarem, podem falar com o Kardec. Os espíritos da notificação fiquem à vontade. Tá bom? E o que é o bem de todos, gente? Para fazer o bem de todos, no mundo que a gente vive, no meu mundo, para fazer o bem de todos, algumas vezes é preciso sacrifício das conveniências do nosso espírito. É preciso ir, e é difícil, porque não pode ser só para mim. E isso é conveniente, né? Operar com a lei de gente. Vocês estão achando que é fácil? Não vou dar mais de 50 aqui. Mas só fazer. Né? Que tem hora que me acha até mais inteligente que ele tem ótimas soluções. Qual é a proposta do Evangelho? O nosso amigo falou no início. Eu demorei 50 minutos para falar o que ele falou aqui nos 2 primeiros minutos da palestra. Né? É felicidade compartilhada, é nosso. É a nossa felicidade, é o nosso planeta, é a nossa saúde. Né? É a nossa completude no sentido amplo que a criatura humana precisa. Né? Então, gente, a página humana, que dá o título, né? O nosso ponto de ouro, né? Que termina, é uma página humana, então agora os deveres de casa, e é a página humana. E que no livro dos Espíritos tem uma resposta dos Espíritos. Tá bom? Não confie em mim. Só um recorte para a gente pensar. Né? Mas essa frase me impactou. Foi essa frase que me fez que ele falasse sobre o futuro. Né? Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. Essa é uma fala humana, né? Não vou me perguntar que era alguém falou amor. Né? A gente consegue respostas, né? Então, era esse o tema. Queria fazer um convite, como eu falei, né? O objetivo aqui em 50 minutos não é trazer um monte de conteúdo, quero que ninguém lembre exatamente qual é a pergunta do livro dos Espíritos, ou qual foi o capítulo do Evangelho que Lázaro falou da nossa indiferença moral. Isso a gente pesquisa, mais na nossa era. Né? Isso é fácil da gente achar. O mais importante é a gente mobilizar o nosso sentimento. E nem sempre na fala isso é tão. A gente consegue tanto. O intelecto ajuda a gente com um monte de coisas. Né? É um bom caminho. Né? Mas Lázaro já também alerta sobre isso. Né? A nossa virtude é o desenvolvimento intelectual, mas a nossa diferença é moral e ela está muito no campo do sentimento. Então, a arte ajuda muito a gente a sentir. Né? A gente pensou sobre um monte de coisas, a gente torce para que isso ferimente dentro da gente, mas eu queria terminar com uma música, para a gente sentir. E também com aquilo que é combinado nos bastidores, mesmo sem que seja combinado, eu fiquei sabendo que eu estou tendo muitos privilégios hoje, os combinados dos bastidores, a página não foi aberta. Márcio me falou que há poucos dias atrás vocês tiveram um evento de trabalhadores. A música que eu escolhi foi uma música trabalhada no evento de trabalhadores, então eu quero ver coro, quero ver todo mundo cantando.
Tim Vanessa. E eu estou tendo o privilégio de ter a casa enfeitada, cheia de corações lindos, né? Eu escolhi uma boa data, né? Renata, antes disso, posso pedir uma coisa? Você pode voltar lá na apresentação um segundinho? Eu quero ler a letra. Você bota em modo apresentação. Não consigo ver, né? Estou passando aqui para deixar. Então é isso, assim. Não vai adiantar nada 50 minutos de falação se a gente não sair daqui se sentindo alimentado no sentimento, tá? Então eu trouxe uma música do Tim Vanessa, que eu vou fazer vocês ouvirem, tá? No limite, né? Vocês já ouviram falar, cantar, vocês não vão me ouvir. Mas eu vou ler a letra primeiro, tá bom? Para a gente prestar bastante atenção ali. E depois a gente vai encerrar ouvindo o Tim Vanessa, tá bom? Com essa letra. Então, Aprendiz é o nome dessa música, né? O título dessa música. E a música diz assim: como alguém que encontrasse luz, depois de andar e andar, procurando um caminho. Como alguém que, enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontro as páginas, sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que, em si, já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas e percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior que seja assim.